Senhores telespectadores, no nosso último programa estivemos no Porto, capital da cultura 2001. Bom, eu não mostrei senão uma pequena parte das coisas que queria mostrar e por isso voltei hoje cá. Queria chamar a atenção para isto. O Porto é conhecido no nosso país como capital do trabalho. Bom, e há pessoas que entendem que estas duas expressões, capital do trabalho, capital da cultura, não ligam lá muito bem. É importante refletir sobre isso. Realmente é verdade que em Portugal, em regra, o trabalho é para uns e a cultura é para os outros. Ainda é verdade que a nossa juventude está dividida em dois grandes grupos. Os que, como trabalham, não podem estudar e os que, como estudam, não podem trabalhar. Bom, mas tudo isso são coisas superficiais, porque a realidade é esta. Cultura é apenas uma mais-valia do trabalho. Onde não há trabalho, atividade produtiva, criação de riqueza, não há cultura. Todos os ciclos culturais brilhantes têm na sua base uma economia próspera, rica. É claro, podem-me dizer, isso não é bem assim, porque os gregos não trabalhavam e a cultura... Bom, não trabalhavam talvez os próprios filósofos, mas debaixo deles existia uma população imensa que revolvia o mundo para encontrar riqueza. E houve sempre realmente um pouco essa tendência. As pessoas que se dedicam à cultura gostam que sejam outros a trabalhar para eles, mas é realmente do trabalho que resulta a cultura. Isso é muito visível aqui na cidade do Porto. Vou-lhes mostrar 2 ou 3 exemplos que mostram isso com toda a evidência. Estou agora aqui numa livraria antiquária, a livraria académica, numa sala de raridades bibliográficas, tem tesouros. Eu vou chamar a atenção para alguns, por exemplo para isto. Isto que está aqui não é bem um tesouro, porque é uma edição relativamente recente, uma edição comemorativa da inauguração da Ponte da Rábida, que tem 50 e tantas gravuras do Porto. Algumas são realmente muito bonitas. Queria acentuar o seguinte: a cidade de Lisboa não tem nada que se pareça com este extraordinário número de gravuras da cidade. Representam cenas de navegação, cenas campestres, cenas de mercadoria, de exportação, de embarque de vinho, navios que entram, navios que descarregam, a população aglomerada no cais, muitas vistas do Rio Douro. Bom, é uma coleção realmente lindíssima, preciosa, e só a existência de monumentos como estes mostram até que ponto a cultura é prezada aqui no Porto. Esta livraria é a livraria académica, presta uma grande atenção a Camões. Eu estou-lhes a falar junto de um busto raro de Camões, rodeado de edições raríssimas de Camões, como por exemplo esta belíssima tradução inglesa feita em Londres dos Lusíadas. E a propósito de Camões, vou-lhes mostrar uma outra coisa. Era isto que eu pretendia que vissem, nem mais nem menos que a primeira edição dos Lusíadas, de 1572. Esta é a verdadeira primeira, porque cá em cima cá está o tal pelicano e, como veem, este está virado para a esquerda. Depois houve uma contrafação em que o pelicano aparece virado para a direita, por erro dos tipógrafos. Mas a primeira edição desta obra
raríssima. Está aqui numa biblioteca do Porto. Bom, numa biblioteca importante. É a biblioteca do Ateneu Comercial do Porto. Tem aqui mais de 100.000 volumes. E é uma biblioteca muito escolhida. E também o Ateneu comprova aquilo que eu lhes disse. A cultura é uma mais-valia do trabalho. Este Ateneu nasceu de que, nos meados do século passado, precisamente em 1869, os trabalhadores do comércio gostavam de ter um bocado de música, gostavam de ouvir uns concertos, gostavam de ir ao teatro, mas eles não tinham possibilidade nenhuma disso, porque trabalhavam, aquilo era de sol a sol, era constantemente, era domingos, portanto, tiveram eles próprios que fazer um teatrinho para eles, a que chamaram a Nova Euterpe. A casa da Nova Euterpe ainda hoje existe, eu tenho aqui uma fotografia dela, dizem-me que lá dentro ainda está o velho teatrinho em que os empregados faziam, enfim, os seus divertimentos. Não sei o que vai acontecer a tudo isso, mas a verdade é que essa pequena associação de trabalhadores progrediu, prosperou, hoje é uma grande instituição de cultura, há aqui acontecimentos culturais da maior importância e toda a gente, acho que toda a gente em Portugal já ouviu falar no Ateneu Comercial do Porto. Uma outra história formidável do Porto que mostra até que ponto cultura é trabalho. É uma história de 1875. Nessa altura, só as pessoas importantes, os senhores burgueses, donos das lojas, com as suas respeitáveis famílias, é que iam ao Teatro Príncipe Real. Bom, os marçanos, coitaditos, os marçanos dormiam assim em cima das arcas e tal, não tinham direito de ir ao teatro. Mas eles também gostavam de música, também apreciavam a cultura, e então 5 marçanos juntaram os seus tostõezinhos, compraram uma frisa no Teatro do Príncipe Real e, na noite da ópera, lá estavam os 5 marçanos, todos contentes na frisa, é claro, e à volta estavam os patrões deles. Os patrões que ficaram absolutamente indignados. Mas então, que falta de respeito é este? Os nossos marçanos vêm aqui olhar para as nossas filhas, isto não pode ser. E é claro, na manhã seguinte, reuniram os patrões e os 5 marçanos foi tudo para o olho da rua. Respeitinho é muito bonito. Esta coisa do marçano ir ver o mesmo espetáculo que o patrão atenta contra a ordem estabelecida. Isto não pode ser. Bom, só que os marçanos viram a coisa de outra maneira. Acharam absolutamente revoltante que os patrões, que tinham pago as frisas e os camarotes exatamente pelo mesmo preço deles, não achassem que eles lá pudessem ir. E então, isto é em 1875, reparem, há um movimento geral de associação e de solidariedade nos empregados do comércio das lojinhas do Porto e fazem uma associação, a Benéfica. Eu estou-lhes a falar na Benéfica. A Benéfica, a primeira coisa que se destinava era a ajudar aqueles 5 rapazes que tinham sido despedidos pelo atrevimento de comprar uma frisa no Teatro do Príncipe Real. Bom, depois dessa pequena ajuda, desenvolveram-se, começaram a ter uma associação de socorros mútuos, a ajudar na doença, a ajudar na miséria, a levar os médicos à casa das pessoas pobres, e hoje já lá vão, isto foi em 1875, portanto, já lá vão 126 anos. A Benéfica continua viva. Tem nas paredes os retratos dos primeiros diretores
que eu penso que se calhar algum deles pode ser um dos tais 5 primeiros marçanos. É uma instituição de grande valor, que presta grandes serviços aos empregados de comércio da cidade, tem serviços muito aperfeiçoados, e isto sim, isto é que é cultura verdadeira. A Cooperativa Árvore é um espaço de criação cultural. Criação cultural, isto é, de pesquisa, de procura de soluções plásticas novas. Eu acho isto extremamente importante. Como sabem, Portugal é um país extremamente conservador. Nós repetimos em cada época os modelos herdados do passado e quase sempre as nossas inovações são importações. São coisas que a gente viu lá fora, faz cá dentro a ver se também fica bem. Ora bem, a esta regra penso que a Árvore é de facto uma exceção. É realmente um lugar, uma reunião de plásticos e de pensadores de todas as origens e influências. Aqui pratica-se a pintura, a escultura, a cerâmica, a serigrafia, a litografia, a gravura, fazem-se muitas exposições, há debates exatamente sobre o sentido da expressão plástica, porque este problema da arte, afinal, o que é arte? Bom, como sabem, para cada um sua verdade. E a gente continua muito, muito agarrado àqueles moldes que herdou no século XX, tinha-os herdado do século XIX, aquilo ainda vinha tudo muito do romantismo. Estávamos a viver uma arte com séculos de existência. Quais são os novos caminhos? Por onde é que se pode caminhar? É essas respostas que a Árvore tem procurado encontrar. E deve-se dizer com êxito, porque a Árvore dura há 38 anos. 38 anos de inovação permanente. É difícil aqui no solo do Porto, como sabem, é uma rocha compacta de granito, uma raiz perfurar, romper e perdurar. Mas esta árvore conseguiu perdurar. Uma outra manifestação de cultura, em minha opinião, é a cozinha do Porto. Bem, toda a gente já ouviu, conhecem as tripas à moda do Porto e sabem a origem disso. É que aqui o Porto, que é uma região pecuária, era na Idade Média uma região pecuária riquíssima, era aqui que as armadas dos cruzados se abasteciam de carne. Carne em barricas de salmoura. Bom, mas como sabem, as vísceras não podem ser metidas na salmoura, porque apodrecem rapidamente e comunicam depois a podridão ao resto da carne. Portanto, eles matavam os animais, metiam a carne das barricas, as vísceras ficavam de fora, mas em vez de as destruírem, criaram esse prato famoso na culinária do Norte, que são as tripas à moda do Porto. Toda a gente sabe isso. O que poucos sabem é a história paralela das iscas. Isto que eu lhes estou a mostrar é uma isca. Uma isca. Bom, lá em Lisboa chamam-lhe, não sei porquê, patanisca. Mas isto realmente é uma isca de bacalhau. E qual é a origem disto? Os lugres entravam à Barra do Porto, carregados de bacalhau, depois o bacalhau era descarregado ao ombro de mulheres, mas as barbatanas tornavam muito difícil fazer os fardos, porque as barbatanas vinham para fora, incomodavam os movimentos. Então eles cortavam as barbatanas e ficavam ali montes de barbatanas de bacalhau, que eram utilizadas, porque enfim, sempre
transmitiam um pouco do aroma do bacalhau à massa em que eram envolvidas e assim nasceram as iscas. Depois isto foi enriquecido, já também com a carne do bacalhau, e ainda hoje é um dos pratos característicos da culinária portuense. Esta capacidade de transformar sobejos inúteis em alimentos apreciados é sem dúvida cultura, do mesmo modo que a capacidade de transformar coisas úteis em sobejos e desperdícios é incultura. São Pedro de Miragaia tem uma igreja que não é muito conhecida, mas que conserva um museu cheio de preciosidades. Está diante de nós um tríptico pintado na Flandres no século XVI, no tempo, portanto, da nossa grande atividade marítima. Era quando o Porto tinha uma ligação muito grande aos portos flamengos. E, é claro, em parte, as mercadorias do Porto eram pagas com obras de arte. Isto representa a descida do Espírito Santo, é o Pentecostes, e penso que a figura que além está ajoelhada é um mercador portuense. Foi a pessoa que mandou vir o quadro. Bom, mas há aqui muitos outros tesouros. Uma curiosidade muito pouco vulgar é esta cadeira, uma cadeira de parturiente. Os irmãos da confraria levavam-na à casa das mães que estavam a ter os seus filhos, nos casos difíceis, porque, é claro, esta cadeira facilitava o nascimento das crianças. Mas há uma outra forma de cultura. Cultura são valores. Eu aqui há tempos escrevi um livro em que dizia que Lisboa é a capital de Portugal, mas o Porto é a capital do caráter. Bom, e podia ter dito mais, a capital do caráter e da solidariedade. Não há nenhuma cidade portuguesa onde as instituições de solidariedade humana tenham tanta força, tanto poder, tanta vitalidade, como na cidade do Porto. Eu sei que posso ser injusto, porque há tantas, mas eu alguma tinha que escolher. Elas nascem fundamentalmente com as misericórdias no fim do século XV, atravessam todo o século XVI, XVII, XVIII. É claro que quando chega ao século XIX, as pessoas deixaram de ter fé. Deixaram de ter fé e, portanto, essas instituições que eram fundamentalmente religiosas, muitas delas lá para baixo morreram, apagaram-se como plantas que já não têm raízes. Aqui no Porto, não. As instituições religiosas, as velhas ordens terceiras, a Ordem Terceira de São Francisco, a Ordem Terceira do Terço, a Ordem Terceira da Lapa, a Ordem Terceira da Trindade, a Ordem Terceira do Carmo, continuam hoje ainda mais fortes do que eram antes e a ter uma atividade de fazer bem, de levar realmente um conforto a cada lar infeliz, um bocado de pão em cada sítio onde há fome, que são realmente um exemplo para todo o país. Eu tinha que escolher alguma,
alguma para falar disso e escolhi a Ordem Terceira do Carmo. É por isso que junto de mim tenho esta imagem, uma imagem do século XVIII da Senhora do Carmo, e queria dizer isto ao meu telespectador. O emblema do Carmo é assim um montículo com uma cruz em cima. Bom, pouca gente sabe que aquilo representa realmente um monte. É o Monte Carmelo. O Monte Carmelo que fica hoje no Estado de Israel. E o Monte Carmelo tem uma história que faz parte da história da civilização. Uma história de há 3.000 anos. Parece que há 3.000 anos reinava em Israel e Samaria um rei Acabe, casou com uma mulher muito bonita, era Fenícia, uma mulher fenícia, que era a rainha Jezebel. E a rainha Fenícia convenceu o rei judeu a trocar de Deus. Imaginem, ele mandou destruir todos os altares de Jeová e fazer altares ao Deus Baal. O Baal, bom, é claro, é nessa altura que vive o profeta Elias. O profeta Elias achou mal e então desafiou os sacerdotes do Deus Baal para subirem com ele até ao alto do Monte Carmelo. E lá, no Monte Carmelo, é um monte, eu já lá estive, e é impressionante, é um lugar realmente impressionante. Ali vê-se até longe um Mediterrâneo muito azul. E ele, o Elias disse, eu vou sacrificar um touro ao Deus que para mim é o verdadeiro Deus. Vocês sacrifiquem ao lado outro touro, um touro igual. E vamos pedir a Deus que venha dar um sinal de qual dos altares é o do Deus verdadeiro. Bom, estamos a falar da Bíblia, isto vem no livro dos Reis, do Velho Testamento. Lá cada um matou o seu touro, cortaram em quartos, puseram um altar e houve um grande estrondo nos céus, há um relâmpago e o touro do profeta Elias, quer dizer, o touro do Jeová, foi imediatamente consumido, ao passo que o touro do Deus Baal continuou ali, ninguém lhe tocou. Foi a partir de então que os homens de Israel souberam qual era o Deus verdadeiro. É também a partir dessa altura que o Monte Carmelo se tornou uma espécie de altar místico. É ali que Deus se revela, é ali que se entende a verdade. Quando eu lá estive, vi que o monte ainda hoje está cheio de cavernas, umas cavernas com portas estreitas, viviam lá os ermitães, e isso é verdade desde há um período antiquíssimo, não sei até que ponto esta história da Bíblia traduz uma verdade exata. Agora, que hoje o Monte Carmelo é um lugar sagrado, Carmelo em italiano diz-se Carmine, em francês diz-se Carmel, em espanhol diz-se Carmen e em português diz-se Carmo. A Senhora do Carmo é a senhora que passou a ser venerada nessa montanha israelita, a Senhora do Monte onde Deus disse a verdade. A Ordem do Carmo existe hoje no Porto com uma grande força. O que estão agora a ver, olhem, é um refeitório, estão ali a ver pessoas a comer, são pessoas que se não comessem ali, se calhar não tinham outro lugar onde fossem almoçar, e estão a ver ali umas dezenas, mas em cada ano fornecem 15.000 refeições, e não só ali, porque quando eles já estão muito velhinhos, já não podem andar, levam-lhe as refeições a casa. Isto mantém lares da terceira idade, onde estão pessoas, umas que pagam, são menos, outras que não pagam. Esses 3 lares, enfim, permitem a vida feliz. 120 pessoas. Tem um hospital particular, modelo. Este hospital
é o hospital onde recorrem as pessoas mais importantes do Porto, porque aqui são extremamente bem tratadas. E é com esses lucros que se mantém aqueles que não têm posses para manter as suas vidas. Eu acho que este exemplo de solidariedade, de aproveitar aqueles que podem pagar para ajudar e enxugar as lágrimas daqueles que não têm poder para coisa nenhuma. Isto é uma lição de solidariedade humana, que é uma das provas de cultura, porque o futuro, senhores telespectadores, o futuro é a solidariedade. Se o caminho não for por aí, eu não vejo caminho nenhum.